Edir Placebo, aliás, Macedo, pegou a mulher de outro pastor, engravidou-a e não quis assumir o BO, segundo o pastor. Mas por que Edir Placebo? É que se um farmacêutico fizer um comprimido, uma cápsula de farinha, e passar para um cliente e disser que cura dor de cabeça, o cliente não sabe, mas acredita no comprimido. Ele vai tomar, o cérebro vai jogar a informação na corrente sanguínea e ele será curado da dor de cabeça. Porque Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Esse comprimido de farinha é a pregação de Edir Placebo. Essa pregação é placebo. Ele fala de uma fé e tem pessoas que até alcançam algo pela fé. Mas não é a verdade. Mas é placebo, né? Então, por isso eu chamo de Edir Macedo Placebo. Placebo, vamos chamar de Edir Placebo, né? É a mensagem dele. Pois bem, segundo o pastor, o Edir Placebo engravidou a mulher dele. E aí, o Edir Placebo falou que ficou irado, ficou muito zangado com aquilo que não era verdade. Poxa, em primeiro lugar, não seria somente fazer um exame de DNA? Pronto, é só fazer exame de DNA. Mas gente famosa não gosta de fazer exame de DNA, né? Já resolveria o problema. Agora, eu pergunto para vocês. Esse é um caso muito parecido com o do Abílio Santana. Eu pergunto, e vocês pensam com a cabeça e me respondem. Como é que uma assessora do Abílio Santana, uma jovem, bonita de aparência, formosa, não para mim, mas eu digo de aparência, né? Para mim, formosa é a minha esposa. Como ela, acompanhando o Abílio, sabendo o quanto ele é abelhudo, o quanto ele é incisivo nas coisas dele, o quanto ele é grosso, uma topeira, o quanto ele é iracundo, o quanto ele é estúpido, imbecil, o quanto ele é duro com as pessoas que estão em volta dele, mal educado, o quanto ele é vingativo, e o quanto ele tinha grana. Ele tinha, segundo ele, mais de 30 lojas de ótica. Recebeu a presidência da Assembleia de Deus de Salvador pelo bispo Samuel Ferreira e Elson Villanova. Elson Villanova falou para mim, porque ele é meu amigo, quando eu estive na igreja dele em Osasco algumas vezes pregando. Como é que ela teria coragem de simplesmente criar uma calúnia de que ele abusou dela? E aí, ela resolver sair, não de mãos vazias, mas se ele indenizasse isso, deixaria quieto. Como é que uma mulher teria coragem de criar algo contra alguém tão picante, alguém tão sabido, tão esperto, alguém que dá nó em pingo d'água, que cria mentiras na cara do povo e as pessoas dizem glória a Deus, alguém que veio da roça, que veio da fome, da necessidade e tornou-se esse monstro? Como é que ela teria coragem? Que segundo ele só disse que tentaram extorquí-lo e ficou assim. O Abílio que eu conheço, porque tenho muitos DVDs, estive 3 vezes conversando com ele, e outros amigos dele, pai na fé ministerial, falou sobre ele. Ele não é do tipo que ficasse pacífico, quietinho, dizendo que tentaram extorquí-lo por dinheiro. Não, gente. Por onde eu passei, eu ouvi da bagaceira que o rapaz fez. Como é que a mulher teria criado uma história? Agora eu pergunto, como é que um pastor criaria uma história contra um rei? Porque a partir do momento que Edir Placebo reconstruiu a réplica do templo do rei Salomão, ele botou um quepá na cabeça, um cachecol de judeu, e fez parecer com os judeus de Judá, sionistas, maçônicos poderosos, porque maçom também ele é. Iniciou-se em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, há muitos anos, já deve ser o grau 33. Como é que um pastor iria
se levantar contra um bilionário e criar uma história contra um rei que arrasta legião de seguidores, que tem igrejas em dezenas de países, iria criar uma história como essa? E depois ele falar na live que o Espírito Santo falou para ele que perdoasse essa calúnia. Essas pessoas, como a Abílio Santana, por exemplo, como o Edir Macedo, que você olha para eles fisicamente e já vê, segundo aqui a nossa linguagem no Ceará, o cão chupando manga, você já vê o Satanás na pele deles dançando valsa e lambada. Imagina esse tipo de gente com o Espírito Santo e perdoando pessoas que caluniam eles. Eu pergunto e você pensa aí e diga o que você acha. Que um líder iria criar uma história assim? Eu particularmente não acredito, mas você pode dizer nos comentários. E se alguém da igreja dele se doer por ele e dizer que é eu que pareço cão, amém, não tem problema, pode dizer o que quiser. Eu sei que quem diz o que quer ouve o que não quer. E eu estou falando aqui, botando a minha cara a tapa, porque a maioria dos canais, quando fala de gente grande, eles fazem um vídeo da IA e não mostra o rosto. Eu estou mostrando o rosto aqui. Pastor Frank Lima. Trabalhei 8 anos como líder mais novo aqui no Ceará, na Assembleia de Deus Templo Central, que em São Paulo é Ministério Belém, em Belém do Pará é Igreja Mãe, e aqui no estado vizinho, Rio Grande do Norte, é a Assembleia de Deus da Missão. Trabalhei com honestidade, tudo que peguei reparti com carentes, 8 anos, mais de 10 anos fui itinerante, o que eu recebi de oferta que nunca cobrei, recebi poucas ofertas, mas reparti com os carentes, saí fora do sistema porque via corrupção, saí de mãos limpas, não tenho, só tenho umas contas atrasadas para pagar, porque eu tive um acidente trabalhando, quando eu fazia campanha de quilo para ajudar pessoas carentes, baseado em Mateus 24:31, Jesus dizendo que um dia vai falar para os fiéis: venha possuir o reino eterno preparado para ti. Desde a fundação do mundo eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Mas isso aqui, no lugar, alguns líderes, como um senhor chamado Galdino, que estava aqui, viu com maus olhos. Não achou bom que eu fizesse isso. Teve até parente que disse que era uma coisa falsa, não era para sair com o carro juntando, fazendo campanha de quilo e levando para umas pessoas carentes. Era errado isso, né? Que mundo é esse que nós estamos vendo? É o mundo do Edir Placebo. Então essa turma deita e rola, né? Então, o Placebo disse que ele tinha o Espírito Santo, mas ficou irado ao mesmo tempo. Não, Senhor, não. Milhares de pessoas vão discordar de mim, mas eu não concordo que o Senhor tenha o Espírito Santo. Eu olho para o Senhor e eu vejo o demônio nos seus olhos. A sua carranca, eu sei que o Senhor está de idade. Eu sei que quando o Senhor era jovem tinha cara de malandro sacana, né? O teu sorriso parecia sorriso de prostituta, mas agora que já está velho, é a carranca de um velho ranzinza. Quando eu envelhecer, o mesmo de repente podem dizerem comigo, é ser humano. Às vezes alguém tem um rosto tão formoso, sorridente, e quando envelhece parece uma pessoa que está oprimido com raiva, mas não está, é porque envelheceu, infelizmente. Mas eu nunca consegui ver Espírito Santo no Senhor. E olha que andando pelo Brasil e conhecendo milhares de pessoas, eu já vi tanta pessoa que para mim parecia o Espírito Santo puro. Vi tanta pessoa que para mim parecia Jesus puro. Mas sempre que eu olhei, não é porque eu tenha a revista Veja com o senhor na capa e Edson Celulari, não é porque eu tenha vídeos do senhor ensinando a dar golpe, a pegar dinheiro, vídeos em que o senhor tá juntando dinheiro nos Estados Unidos e está sorrindo com aquela cara safada. Não, não é por isso não. Mas dizer, o senhor, o Abílio Santana da vida, dizer, a minha mãe um dia desse estava contando a história dizendo que o Abílio Santana estaria dormindo e pediu que o anjo acordasse ele, e o anjo deu um tapa nele, ele disse: ô, peraí, você deu um tapa, rapaz, se você ainda fizer isso, eu vou pedir a Deus para trocar de anjo. Ah, meu pai do céu, daria para rir se não fosse ridículo demais. Onde é que alguém pode achar na vida que um sujeito estúpido, arrogante, nojento desse jeito,
a um anjo acordar Bílio Santana. Poxa, peraí, meu irmão. Vamos mentir, mas desse jeito também já virou a carga, como dizia meu pai. Aí quebrou dentro. Aí é demais também. Poxa vida, cara. Assim, a mesma coisa do placebo aí, é absurdo sobre absurdo, né? Então, não tem essa, eu fiquei irado porque outro pastor disse que eu peguei a mulher dele, eu fiquei irado, mas o Espírito Santo falou para mim, perdoa, Espírito Santo, o Espírito que habita em você, Senhor, é um espírito imundo. É só olhar o reino. Jesus não disse do que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Evangelho é renúncia, não é essa estratagema que o Senhor usa, essas falcatruas de 1977 a 2025, só juntando impérios na terra, totalmente oposto à palavra do Criador, né? Mas a questão do adultério, e o Senhor pegar alguma outra mulher, e certamente não é só uma, durante o período de jovem, rola tudo, rola tudo. Rola até dança, até bacanagem, rola tudo nesse período aí. Muitos poucos escapam. Eu, por pouco, escapei de trocar, não troquei a minha esposa, não troquei de esposa, mas tive a oportunidade, todos têm. E já vou avisando, eu tenho uns 4.000 amigos pastores, amigos assim, igual o Facebook, não é que eu tinha muita comunhão. Com alguns eu fiz amizade, na Assembleia de Deus, onde eu fiz parte. Mas eu digo, de todos os que eu conversei com eles, 99,9% teve caso de pegar a mulher de outros. Por quê? Porque são seres humanos. Não são superstars, não são super-homens. Não são homens dotados de poderes. São pessoas comuns que fazem cocô, que fazem pipi, que fedem, que precisam passar perfume nas axilas. Mas vocês colocam eles como fosse Jesus, como fosse o mediador entre Deus e o homem. Vocês colocam eles num patamar que é iniquidade. E aí, eles estão liderando sobre vocês e vocês estão na iniquidade. Um dia vai ouvir o Messias dizendo: aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade. São adúlteros, são profanos, são pessoas que não dariam um dedo por você. Mas, em João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, são essas pessoas que elas são seres humanos, falham, que adulteram, que roubam, que enganam. Não são todos. Dos líderes pastores são quase todos. Eu não sei que seja todos. Quer dizer, passa a ser todos porque a malha é corrompida. Quem se liga nessa malha, nessa cortina de lixo, acaba se corrompendo. Por isso que eu saí fora, para não me corromper. E durante o tempo que eu estava lá, passei necessidade, passei fome, não dava para comprar roupa, não dava para pagar luz, pagar água direito. Porque é o seguinte, quando eu era líder, eu repartia e os necessitados eram muitos ainda na fila para ajudar. E quando eu era itinerante, como eu não cobrava um cachê, a maioria não me dava oferta. Em primeiro lugar, porque eu falava a verdade. Eu sempre dizia que os que tinham mais ajudassem quem tinha menos, então isso mexia nas finanças dele. Em segundo lugar, porque eles usavam a desculpa. Lá em Barueri, um pastor falou para mim, o pastor, aquele que fez um vídeo dizendo que estava na clínica se recuperando, que era drogado, era o Adeildo Costa. Adeildo Costa me cobrou 5.000, pastor. E a cantora me cobrou 1.500. Eu tirei até do leite da minha criança. Eu fiquei sem nada, pastor, não posso lhe dar nada. Daqui a 30 dias eu lhe dou uma oferta. Eu ouvi muito isso, então não tinha nem como me manter, né? Não tinha como me manter. Mas enfim, vamos voltar aqui. Eu vou concluir aqui a minha participação. O filho do Edir Macedo, segundo ele, segundo o pastor, ele diz que não tem nenhum sentimento por ele. Não tem sentimento, porque na verdade o Edir Macedo não demonstrou nenhum sentimento também. E o Edir Macedo diz que Deus, ele não é Deus de sentimento. Não, é apenas de fé. Aí é que está o laço. Em primeiro lugar, a fé também é um sentimento. Em segundo lugar, o que é para mim o Criador é sentimento puro. O que eu sinto é que tem um Pai que é amor, que vela por mim, que existe esse Pai, e que Ele é tudo, que nada o substitui, não ponho nada no lugar dele. O único mediador entre ele e eu seria o Messias, nenhum outro homem mais. Aquela história que está em Efésios 4:11, ele mesmo deu no passado, não é agora.
Dê uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que todos venham ao pleno conhecimento de Jesus, até a unidade. Na verdade, são dons ministeriais, não é esses ministérios que tem aí políticos religiosos, não. Poder da besta, não. É apenas para o crescimento dos santos. Mas essas igrejas não têm crescimento, só quem cresce são os líderes, os outros são escravos. Isso não é a igreja do Messias, não é? Mas aí, o Criador, ele não é algo físico. Jesus falou para a samaritana, o dia veio, a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. O espírito é o entendimento, o sentimento. É isso aí, o Criador é isso aí. Mas quando ele diz que Deus não é sentimento, por exemplo, que o que Deus opera é pela fé, aí o bicho pega. Por quê? Porque ele está dizendo então que pela fé tudo pode. É igual Maquiavel. Maquiavel disse que os fins justificam os meios. Então, para chegar no meu objetivo, poderia matar, roubar, fazer tudo para chegar lá, do jeito do diabo. Mas isso não é a doutrina do Criador. A doutrina do Criador é diferente. Paulo, sabendo disso, disse, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece esses três, a fé, a esperança e o amor. Aí frisou, realçou. Esses três, mas o maior é o amor. Então é o seguinte, aqui em casa, nós temos fé, esperança e amor, mas o que reina aqui, o que é maior, é o amor. Porque, por exemplo, eu amo a minha esposa e amo meus filhos, e eles me amam. Mas se de repente eles dissessem, olha, nós temos alguma coisa, a nossa fé diz que você, que é o esposo, que é o pai, que você é um empecilho em nossa vida, então nós não queremos estar mais com você. Mas é pela fé, então pela fé pode fazer injustiça? Não, então para mim o mais importante, nós temos fé, uma fé mútua aqui, mas o mais importante é o amor. Aqui é o seguinte, pelo amor nós vivemos e é o Criador em nossa vida. João falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, que o que vence o mundo é a nossa fé, mas os que estão no mundo são conhecidos pelo amor que tem. Se alguém diz que ama o Criador e não ama o irmão, é um mentiroso, porque o maior é o amor. E quem ama é nascido de Deus, é filho de Deus e conhece a Deus. Mas quem não ama, não conhece a Deus, não é nascido de Deus e nunca verá a Deus, porque Deus é amor. Então dizer que Deus não é sentimento, não é amor, que Deus é apenas a fé, então essa fé pode fazer com que o seu Edir Placebo use seus truques da manga velha, antiga, bruxa, e retire tudo das pessoas para o seu império. Pela fé. É o milagre da extorsão, é o milagre do saque, é o milagre do assalto, é o milagre do furto, mas vale, é pela fé. É pela fé, então pode fazer isso. Então, pela fé, pode pegar a mulher de outro que está tudo bem. Você acreditou que dava certo e deu. Você pegou. Só que essa fé é do Satanás, não é a fé do Criador. E concluindo, o Edir Macedo fala que Deus tem prazer em julgar os ímpios. Então, ele vai ter prazer de te julgar também. E se eu estiver faltando com amor, se eu estiver não julgando pela reta justiça, mas julgando apenas pela vista, então eu também serei julgado com prazer por esse Deus aí. Mas só que esse Deus aí não existe. Esse Deus aí é muito sem vergonha, muito safado. Esse Deus é um cagão. Desculpa a expressão. Porque esse Deus aí desse inferno terrível, que está na boca de Edir Macedo e de outros pastores, ele é parceiro dos pastores. Por quê? Porque é um tipo assim, você vai dar o dízimo. Se você não der o dízimo, você vai para o inferno e vai sofrer. Deus vai ver que você é infiel, que você é ladrão, rouba Deus, e vai te atirar no lago de fogo. Então é esse Deus aí que eu estou falando, esse nojento. É o Deus que está escravizando as pessoas, é o Deus que não tem amor, mas é pela fé. A pessoa tem de dar dízimo, nem que não ame aquele crápula, está dando para aquele morcegão, mas está dando lá, é pela fé. Mas ele não ama nem o filho. Nem o filho que tem não tem sentimento. Gera um filho, mas deixa para lá, fica irado, não ama, não tem sentimento. Mas ele diz para você dar o dízimo para ele. E que Deus nem quer o teu louvor, quer o teu dinheiro, que é para entregar para ele. Mas é pela fé. Então você entrega pela fé. Se ele é o diabo ou se ele é Deus, não importa. Você está fazendo um ato de fé, então Deus vai lhe justificar. Não. O diabo também tem fé que estremece, está escrito, mas nem por isso será justificado pelo Criador. Então, meus queridos, é isso aí. Quero que vocês vejam esse vídeo, digam nos comentários
O que você acha sobre isso? Não há limite para essa gente. Fuja, saia desses apriscos, saia desses lugares. Saia da grande Babilônia, dessa confusão religiosa, porque ela vai cair. Não tem como, já caiu e muito, e ela vai despencar total. E os que estiverem vivos, esses cães gulosos, chorarão, porque perderão o valor de suas mercadorias invisíveis que vendem para um povo besta, que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda e está maduro para o juízo, como o povo da cidade de Nínive. Que o Pai tenha piedade. Tamo juntos. Um abraço em todos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô indo aqui na minha rotina, né? Como eu faço todo dia indo trabalhar. E eu vou colocar para vocês agora, gente, nesse vídeo, uma coisa que o bispo falou nessa live dessa noite. Você pode pegar lá no canal dele, tá? Eu não vou falar nada para vocês aqui que não seja verdadeiro. Você vai ver, tá? Ele falando no vídeo, Luiz Macedo falando, tá? Que sobre um pastor que acusou ele de ter pegado a esposa dele e engravidado a esposa dele. Ele voltou nesse assunto de novo. Novamente ele veio com essa mesma história porque ele viu que eu estou gravando o vídeo e ele começou de novo a falar sobre isso. Fiquem até o final que eu vou colocar para vocês a fala dele falando sobre isso, tá? No vídeo, tá? Que na live que ele começou a falar sobre que Deus não é sentimento, que Deus não fica pregando sentimento, Deus é o Deus da fé, né? Deus, ele não fica com esse negócio de sentimento. E que aí ele usou até uma passagem bíblica lá de Isaías, né? Aí ele vai usar uma passagem bíblica até de Paulo, quando fala lá em Coríntios 13, que fala assim, olha, ainda que eu tiver, tá, o dom de dar o meu corpo, né, para ser queimado pelas pessoas, né, de dar tudo, né, pelas pessoas, mas se não tiver, essa passagem fala, se não tiver amor, aí ele vai e fala fé, ele troca o amor pela fé. E lá em Isaías ele fala sobre os 7 espíritos de Jesus, né? E ele vai citar um por um. Só que aí ele fala que um dos espíritos é o espírito de temor. Só que o bispo Macedo ele está equivocado, porque temor é um sentimento, tá? Ou seja, ele não está inteirado com essa coisa de que é sentimento e o que é apenas vamos dizer, apenas um estado de espírito, tá? Sabe por que ele faz isso, gente? Porque ele quer deixar muito claro que durante todos esses anos que ele pregou a palavra, que ele viveu só falando de fé, de fé, de fé, de fé, ele quer justificar o motivo pelo qual ele levou as pessoas a sacrificar e abrir mão de algo para sustentar essa obra, e vocês sabem muito bem no que acabou acontecendo. Pois é. Ouça aí a parte dessa palavra que ele falou, quando a mulher, né, suposta esposa de pastor, o pastor o acusou de ter pego a sua mulher e uma criança nasceria. Olha aí, ouve aí. Em determinada ocasião, um pastor colega meu, ele se levantou contra e me acusou, dizendo que eu tinha tido um caso com a mulher dele, que a mulher dele estava grávida. Estava grávida de mim. Eu fiquei muito irado, muito revoltado, porque eu não tinha tido nada com ela. Mas ele disse que ela estava grávida de mim. Aí eu respondi no rádio, bem, se ela está grávida de mim, então a criança, vamos esperar a criança nascer para ver se ela tem as mesmas marcas, defeitos que as minhas filhas têm. E ele se calou, porque era mentiroso. E eu fiquei com muita raiva. Mas, veja só, eu estava pregando o evangelho. Eu era convertido.
o Espírito Santo, mas eu estava com ódio, com raiva, um desejo de vingança. E o Espírito Santo falou para mim: você tem que perdoar. Pois é, gente, vocês viram aí, né? Se essa história é uma história que não é verdade, e eu venho falando para vocês há muito tempo sobre isso, e todos estão aí muitas vezes, né, tentando fugir, né, eles mesmos querem justificar, querem fugir dessa história. O que ele fez com o pastor? Ele falou que ficou revoltado, mas ele perdoou. Esse pastor está na obra ainda? Essa esposa, ele continua na obra? Eu bato a aposta para você que se essa história for verdadeira, se for outro caso parecido com o meu, essa esposa e esse pastor não estão mais na obra. Ele fala que perdoou, que tirou do coração, mas fala para mim, gente, de quem que ele está falando? Ele está falando de um pastor mesmo, de outro caso, ou ele está falando aí do meu caso, mas ele quis mudar a história com fatos? O que vocês me dizem a respeito disso? Pois é, essa história está muito mal explicada. Eu venho falando para vocês sobre isso, muita gente acha que isso é loucura da minha cabeça, que isso não tem nada a ver, que isso é apenas confusão da minha cabeça, e que eu estou inventando história. Pois é, aí está muito claro para vocês aí qual que é a ideia que ele tenta passar, qual que é a história que ele tenta passar e tudo que ele vem falando a respeito disso. Bora tentar explicar isso aí, né? Mas para continuar a nossa conversa, quero dizer para vocês o seguinte, olha, o Bispo Macedo, ele fala assim, olha, porque Deus não é sentimento. Essa coisa de sentimento, as pessoas ficam, né, querendo essa guerra, né, de compreender o que é sentimento, coração, o que não vem do coração. Então, a pessoa, ela é muito sentimental, ela pode ser boazinha, ela pode fazer tudo certo, ela pode ser uma pessoa, né, que faz tudo correto, mas ela não está realmente inserida, tá, no plano de Deus, porque ela acha que pelo fato dela ser boazinha, a vida dela vai ser abençoada, e aí a pessoa fica com a vida amarrada, a vida não prospera, a vida dela não anda, né? As coisas não dão certo para ela. Por que isso? Porque a pessoa ainda não entendeu o que é que Deus quer fazer. O que Deus, como que ele faz as coisas acontecer. Pois é, ele fala aí na sua live o tempo todo, tentando elucidar com desculpas, né? E abre aí uma passagem bíblica que fala sobre o sentimento, que na verdade sobre a fé. E aí ele continua batendo na tecla. Não tem, essa passagem aqui não fala de sentimento. Essa passagem aqui, você vai ver que Deus fala o tempo todo, é da fé. Pois é, bispo. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. O senhor pode ser o homem que trabalha muito tempo fazendo, teoricamente, a obra. O senhor pode ser um senhor de idade, eu respeito, tá? O senhor pode realmente ser meu pai. E eu até mudei meu tratamento com o senhor, porque por pessoas que me pediram isso, mas eu não tenho nenhum sentimento pelo senhor, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu sou totalmente equivocado, pessoal. Eu estudei, fiz teologia, eu estudei a Bíblia e reli a Bíblia várias vezes. E aprendi com pastores sérios, pastores que também estudaram. E eu abri a minha mente. A graça, ela não é uma mentira, não é uma história inventada. A graça, ela é algo sério. Tá? A graça é o que mais elucida, tá? O jeito de Jesus e de Deus ser.
E para o senhor entender isso, o senhor teria que ser um pai, tá? Mais amoroso com seus filhos. Mas o senhor não sabe o que é isso. Então não tem como eu usar o senhor como exemplo. Mas um pai que ama o filho, imagine só um filho que o pai, o filho comete erros, e o pai chega uma hora que ele se revolta e fala assim: olha, eu vou jogar meu filho no fogo, eu vou queimar ele, e problema dele, eu vou deixar ele queimar, eu vou ficar vendo ele queimar lá e vou deixar ele se lascar para lá. Você já pensou um Deus assim? Um pai assim? Um pai que quer ver o seu filho sofrendo a eternidade no inferno? É disso que se trata, bispo, entende? A Bíblia, ela vai falar muito sobre o Hades, né, o fogo eterno, sobre as pessoas irem para o inferno. A Bíblia fala no Apocalipse, né, que é e aí existe essa diferença, né, que fala sobre os pós-milenistas, os pré-milenistas, os milenitas. Então existe essa diferença entre ideias, né? O Senhor tem uma ideia, tá, de julgamento sobre essa questão do milênio. Só tem uma ideia que não é muito baseada na Bíblia, mas aí só fala que na grande tribulação, né, que a Bíblia fala, em que muitos ficarão, mesmo sendo filhos de Deus, e vão sofrer as consequências. Tudo bem, os judeus, né, que não acreditaram na volta de Jesus, bem, isso aí é até discutível. Agora, o senhor falar que Deus, ele tem prazer de julgar e de condenar as pessoas, o senhor está sendo radical demais. Não é Deus quem vai mandar ninguém para o inferno. Não é Deus que vai condenar as pessoas ao fogo do inferno. E essas pessoas não estão todos os dias condenados, como o senhor prega e faz as pessoas terem medo. A condenação, tá, que vem, ou seja, quando a pessoa vai e se entrega para o mundo, para o diabo, é porque essa pessoa não quer saber de Deus. Ela é uma pessoa má, ruim, não quer saber de Deus, não se arrepende. Teve várias oportunidades de se aproximar de Deus, mas ela não quis. Essa é aquela pessoa ruim, amarga, muito ruim mesmo. É uma pessoa que não está nem aí para os planos de Deus, e ela se tornou de fato um parceiro do diabo. Ela é uma pessoa que faz parte do plano do jogo diabólico. Então, são essas pessoas que a condenação virão, mas não sobre aquelas que de alguma forma ou de outra acabaram se arrependendo, aceitaram Jesus como seu Salvador, tiveram fé, creram e acreditaram. Pode até não estar indo em uma igreja, pode até não estar frequentando, mas a sua fé sempre está em Deus, em Jesus, e tem temor, e temor é um sentimento, tá? Essa história que você falou que temor não é sentimento, temor é um sentimento. Assim como a fé também é um sentimento. Só deveria investigar um pouco sobre isso, tá? A fé é um estado de espírito, mas também é um sentimento. E qual dos sentimentos que a Bíblia fala lá em Coríntios 13, né, que o senhor trocou fé por amor? O amor vence todos. Está escrito aí na Bíblia. Porque o amor é o segundo maior mandamento de Deus. Então, procura descobrir o que significa amar. E a minha pergunta para o senhor: fala para mim aí, bispo. Esse pastor, essa esposa de pastor, que o acusaram de ter traído o senhor, eles continuam na obra ou eles foram tirados? Vamos ver o que ele vai dizer, né, gente?